Você pode falar para a gente o seu nome, comunidade em que você atua, bairro, o município e o nome da sua organização? Denildes da Silva, Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, né, bairro da Penha. O nome da instituição é CRESAM, Centro de Referência para a Saúde da Mulher. Foi criado em 1996, por mim e mais um grupo de moradores da comunidade mesmo. Conta pra gente como que nasceu o Crezão, pra gente saber um pouquinho melhor da história dele. Tô vendo que tem um banner aqui, né, explicando melhor, mas conta pra gente. Na verdade, o CRESAM ele foi fruto de um trabalho, de alguns encontros, né, e algumas discussões voltadas para o campo da saúde e que envolvia sempre as mulheres como o público-alvo que a gente queria atingir. E esse trabalho que a gente pensava em implementar seria apenas um trabalho de prevenção junto à comunidade, ações de prevenção, né, de educação e saúde. E aí a gente conseguiu realizar esses encontros em alguns momentos e depois a gente descobriu ao longo, né, desses pelo menos uns 5 que a gente fez, inclusive dentre esses encontros fizemos um fórum popular, né? E aí a gente percebeu que havia uma fragilidade no campo da saúde da mulher, muito maior e mais gritante por falta, na ocasião, dos serviços precarizados. Qual o nome desse fórum? O fórum foi um fórum popular comunitário em saúde. Nós fizemos dentro de uma escola aqui, no Complexo da Penha mesmo, inclusive aqui perto do CRESAM, Escola Monsenhor Alves Rocha. E nós fizemos um evento que reuniu vários moradores e militantes, né, de várias áreas, inclusive da saúde, para falar um pouco sobre as demandas comunitárias. E ali, naquele fórum, ficou assim muito claro e evidente a precarização do atendimento à mulher na área da saúde da mulher, né? Saúde reprodutiva. Então, a gente tinha dificuldade na questão do acesso ao exame preventivo de câncer ginecológico e de mama, né? E mama, inclusive, se falava muito pouco, né, de ações preventivas. E também o que nos chamou a atenção foi a questão do pré-natal, das pessoas não darem importância, às mulheres principalmente, em realizar o pré-natal. E aí a gente percebeu que, devido à distância do serviço de saúde local, que era o antigo posto 11, e a comunidade, era uma das coisas que inviabilizava, porque tinha que ir muito cedo e atravessar uma passarela, que não é tão próxima assim da comunidade, e para o outro lado da linha férrea, para acessar o serviço. E isso causava um certo desânimo, né? Principalmente as mulheres gestantes, que chegando em determinado período da gestação, já não tinha condições mais de atravessar a passarela, condução para lá não tem, não tinha, depois de um certo tempo passou a ter, agora já não tem mais, voltou a não ter. Então, de qualquer maneira, tem que usar a passarela. Hoje a gente tem as clínicas das famílias bem próximas das comunidades, então é diferente, né? A questão do pré-natal. Mas na época não era. E aí a gente achou importante aprofundar um pouco mais essa conversa. Então tivemos outros encontros. Na época também a questão da sífilis também chamou bastante atenção por questão da gestante, né? De ter o bebê. E a gente já estava sabendo ali naqueles encontros que esse bebê não vinha para casa, ficava internado até ser tratado e liberado, devido à transmissão, né, da sífilis para o bebê, sífilis congênita. Então a gente teve esses desafios iniciais, foi quando a gente pensou em trazer profissionais. No primeiro momento, nós, enquanto grupo, pessoas da saúde ou pessoas dentro da própria comunidade que pudessem se mobilizar e ajudar nesse tema, né, de sensibilizar as mulheres e falar da importância do pré-natal. Aí a gente viu que precisaríamos também de alguns materiais educativos que a gente não tinha, né, como fazer essa distribuição.
E assim fazer vários encontros e convidar as mulheres, mesmo não estando gestantes, mas pelo menos que pudessem ter o acesso à informação da importância do pré-natal. Né? E a questão também que a gente viu foi a questão do exame preventivo do câncer ginecológico. Pelo que a gente percebeu, quase ninguém estava se mobilizando a fazer, né? Se disponibilizando a fazer o exame, dizendo que não preciso, porque eu não tenho nada, eu estou bem, enfim. Então a gente começou a se mobilizar nessa área. Aí depois que conseguimos trazer profissionais da saúde, do campo da saúde, né, nessa linguagem educativa, pessoas da comunidade para sensibilizar também, tiveram, né, esses momentos conosco de participação e contribuição com esse trabalho, e assim foi. Depois de uns quase 3 anos, enquanto grupo, a gente decidiu institucionalizar, porque a gente começou a perceber que havia necessidade de ter recursos em questão de espaço e também para produzir alguns materiais, para fazer a divulgação, chamar os encontros, as mulheres, fazer alguns cartazes, ainda que simples que fosse, mas a gente conseguir esses materiais. E naquela época nem tinha internet, não tinha nada disso. Então a gente tinha que trabalhar mesmo fazendo a panfletagem. Panfletagem mesmo, na rua. Então a gente fez isso várias vezes, né? Inclusive o Camelô Educativo, a nossa experiência em Camelô Educativo vem lá de trás, né? Quando a gente fazia essa distribuição de material. Aí a gente decidiu criar o Cresan. Isso já estava em 96, já tinha aí quase 3 anos, né, que a gente estava fazendo esses trabalhos dentro dessa escola. Inclusive, os encontros eram finais de semana, quando era sábado, era dia de domingo, pela manhã. Então, a gente conseguia trazer pessoas, né, e isso foi muito importante, né? Foi o ponto de partida. Então, a gente conseguiu depois institucionalizar através até de doações voluntárias de profissionais. Eu me lembro que tinha um contador amigo, ele que providenciou a documentação e o registro do Cresan, uma forma de doação e contribuição para o trabalho na comunidade. Foi um trabalho voluntário. Então, a partir daí, a gente conseguiu institucionalizar para ter um espaço, e que foi cedido pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias em Couro, que era o antigo Curtume Carioca aqui na Penha, o sindicato na Avenida Nossa Senhora da Penha. Então, lá eles tinham uma sala que estava fechada, o sindicato naquela ocasião já estava quase encerrando as atividades, porque o Curtume Carioca saiu da Penha devido à questão da poluição, que era lá do outro lado da Penha, né, devido a tanta mobilização dos moradores, da população, saiu daquele local, e o sindicato estava assim, trabalhando fracionariamente, não estava com aquela potência que ele tinha no passado. E tinha algumas salas vazias, uma dessas foi cedida para o Cresan, por isso que a gente também quis institucionalizar para conseguir o espaço daquela sala, porque se fosse só grupo não ia ser possível, a pessoa responsável até falou, não, se for uma instituição, agora grupo, não dá, porque aí fica uma coisa muito sensível, muito frágil, e a gente quer fortalecer inclusive o sindicato e tudo, aí tivemos uma reunião, aí fundamos o Cresan, conseguimos fazer a parte da documentação, a parte jurídica, terminamos ali essa etapa, e aí conseguimos melhorar o trabalho, né? Ficamos naquela sala uns 5 ou 6 anos, mais ou menos, gratuitamente, né? Espaço cedido. Conseguíamos também convidar pessoas de fora, porque aí já tinha um espaço fixo, que era lá no sindicato. Para as pessoas, antes a gente não tinha, a gente ia na escola, mas a escola durante a semana não pode. Aí a gente tinha que fazer final de semana. Então, lá no sindicato, a gente já teve essa mudança positiva, que aí já podíamos fazer esses encontros durante a semana em horários que os convidados pudessem vir. Aí, quando terminou lá o nosso tempo, o período, a gente conseguiu um convênio com a Fiocruz, através da Fiotec, né, que é a fundação, né, de cooperação técnica, né, da Fiocruz, através de
pessoas, né, que trabalham dentro da Fiocruz e que participavam aqui também de atividades no Complexo da Penha, e conheceu o CRESAM, ouviu falar e nos convidou para as reuniões que eles faziam. Na época era o CEPEL, que era Centro de Estudo e Pesquisa da Leopoldina, era uma ONG que foi criada por eles lá na ENSP para fazer trabalhos aqui no Complexo da Penha, já tinha alguns contatos. Aí a gente começou a conhecer, fizemos esse contato, eles também ajudaram bastante o CRESAM, né, em questão de discussão, né, da educação popular e saúde. Eu mesma participei de vários encontros e cursos, né, lá, e assim foi. E aí depois a gente foi fortalecendo esse trabalho. Tinham duas colegas da faculdade que também ficaram muito empolgadas em participar do CRESAM. No primeiro momento elas estavam inclusive na ata de fundação e estão na nossa coração, na nossa mente até hoje. Uma delas já é em memória, era a nossa vice-presidente, e ficou aqui durante muitos anos na Penha, trabalhando para essas duas colegas. Aliás, eram três, eram de fora, e essa que ficou ao longo dos anos aqui, né, no CRESAM, ela se dedicou muito ao trabalho do CRESAM, né? Assim, foram anos e anos de trabalho dela aqui conosco. Foi muito bom esse empenho, esse interesse. Então, a gente conseguiu desenvolver vários projetos, né? Não só com as mulheres, de ações e grupos, né, de roda de conversa. Aí começamos a enviar projetos para conseguir, né, recursos financeiros. Então, nosso primeiro projeto aprovado foi em 2000, pela Coordenação Nacional, na época, né, de DST-AIDS, nem era IST, isso mudou há alguns anos para cá. Então, a gente conseguiu esse apoio, de lá para cá os projetos só foram sendo renovados nessa área de prevenção. Então, aí a gente tem um histórico todo voltado, que é o carro-chefe do CRESAM, a prevenção em IST, HIV/AIDS, e colaborador e participador do movimento social de AIDS. Nós, CRESAM, essa amiga que está em memória, ela foi uma das que participou de muitas ações junto ao Fórum de ONGs AIDS, né? Com toda aquela turma lá, o Roberto, né, do Seduz, Roberto Pereira, toda aquela mobilização que a gente teve no final dos anos 90, início dos anos 2000, o CRESAM participou ativamente. Nós íamos sempre nas reuniões, estávamos ali participando ativamente nesse movimento social de AIDS, juntamente com o apoio do SEDAPS e tudo isso. Então, a gente tem um histórico muito rico, né, em questão dessa prevenção, porque o movimento social de AIDS traz para a gente o fortalecimento dessas ações dentro do território. Então, a gente começou com as mulheres, aí depois tivemos que avançar para o lado da juventude, e da juventude a gente, obviamente, foi parar dentro das escolas da rede pública, em horário noturno, inclusive, porque o ensino médio a gente já fazia, e tínhamos espaço e parceria, e era de interesse, né, das escolas ter uma instituição local falando da prevenção com os alunos, né? Você falou sobre esse público, né, que você começou com as mulheres e avançou. Como que foi a aderência deles em relação ao que você trouxe? Porque você começou com as mulheres, trazendo a ideia da precarização da saúde da mulher. Foi fácil esse primeiro contato, a abordagem? Como que elas reagiram? Não foi assim totalmente fácil, mas também a gente percebia que havia um grau de interesse em saber o que a gente iria fazer e o que nós iríamos oferecer. As pessoas logo perguntavam se a gente tinha médico, se a gente tinha exame, se fazia encaminhamentos, né? E aí a gente falava, não, a gente não trabalha com assistência, com atendimento, nosso trabalho é de prevenção, de educação em saúde. A gente, na época, usava muito o termo, né, palestras e orientação. E aí as pessoas, algumas aderiam, outras não. Ah, não, porque eu estou precisando de fazer um exame. Aí falava das infecções, né? Algumas pessoas até citavam, mas a gente teve algumas dificuldades, sim, de adesão. Mas, ao longo do tempo, como a gente começou a trabalhar também com outras frentes, que seria a questão da geração de renda, atraiu as mulheres, porque a gente tinha um curso de corte e costura lá no sindicato.
né, do Cresan, implantado pelo Cresan. Aí a gente ganhou as máquinas de costura doadas e choveu de mulheres, porque muitas já tinham sonho dourado de aprender a costurar e nunca tinha tido essa oportunidade. Às vezes nem era tanto pela questão financeira em si, mas sim por gostar de costura, né? E aí depois começou a pegar pequenos concertos, né? Conseguiu comprar uma maquinazinha, mesmo já de segunda mão. A gente teve muito desses casos, né? E foi muito legal, porque hoje eu vejo na feirinha aqui que a gente tem, eu já vi pessoas que foram alunas do Cresan e que botam barraca na feirinha de roupas que elas fazem. Teve corte e costura mesmo, a aula, o curso. Então a gente conseguiu, através, uma coisa vai envolvendo a outra, traz essas mulheres, e nesses espaços a gente começou a falar da prevenção, da educação em saúde, da importância do exame ginecológico. Então a gente conseguiu, na época, um apoio da Benfam para fazer, só que era longe, lá no Meia, mas também não tinha que sair de 5 horas da manhã de casa, ou até 4, para pegar número. Não tinha isso mais. Também pré-natal, não. E Isso Benfam com é o quê? SUS. Desculpa. Benfam. Benfam é uma instituição que trabalhava com saúde reprodutiva. É bem-estar familiar, alguma coisa assim. E são coisas realmente que o acesso é difícil. Então, essa coisa do Benfam foi assim um grande passo para a adesão das mulheres, porque a gente conseguiu levar, ó, a questão do mioma mesmo, né? Algumas foram detectado mioma na Benfam, né? Então é importante. Aí elas começaram a reconhecer a importância desse exame, né? E eles faziam a ultrassonografia, tinha uma taxa, aí elas tinham que pagar, mas era baratinho, não era nada absurdo não, né? E algumas conseguiram fazer, fizeram, algumas colocaram o DIU, enfim, assim, coisas, né, que a gente sabe que faz parte, né, da saúde da mulher, a questão da contracepção, né, dessas orientações, a gente também mexeu bastante com esse tema, e ainda falamos sobre isso, mas agora a gente faz mais a discussão voltada, porque a atenção básica fala, né, da contracepção e bastante, até porque para fazer laqueadura ou qualquer outro método acessar tem que ter um certificado, né, que é uma exigência da lei. E aí a gente conseguiu, através desses projetos voltados para a questão da mulher, acessar alguns espaços de qualificação. Porque também não adianta só a nossa boa vontade se a gente ter as informações. Eu, como uma profissional na saúde, já no SUS há muitos anos, ainda tinha acesso, mas as outras colegas não, que estavam conosco na época, né? Eram 3 assistentes sociais. E aí foi super válido. O movimento social de AIDS traz para a gente essa qualificação dentro da rede pública, traz para a gente a qualificação na questão da saúde reprodutiva, tanto é que a gente tem vários materiais, inclusive o próprio SIDAPS, né, com esse tema. O Cresan também elaborou materiais com esse tema, né, da saúde, e várias oficinas com a juventude sobre sexualidade, né, a questão do corpo, a questão das mudanças, né, a questão da gravidez na adolescência, muitas das vezes indesejada ou não planejada, né? Então a gente fez muitas discussões e ainda continuamos nessa luta, né, de falar da importância dessa prevenção, né? Não só da questão da gravidez precoce, mas também da prevenção do câncer da mama e ginecológico, né? Aqui, por exemplo, a gente tem experiências vivas, já tivemos vários relatos de mulheres tratando câncer de mama. E um outro tema é a questão da violência contra a mulher. É uma coisa assim que o Cresan vem trazendo ao longo também da história, né? Porque quando vai falar da feminilização da AIDS, a gente fala da questão da violência, né, contra a mulher. A violência física, a violência, o relacionamento abusivo, essa violência, né, emocional, a questão dos maus tratos, né, toda essa parte, né, que a mulher ela acaba sendo, né, vitimizada. Nosso trabalho está assim voltado para vários temas, né? Então a gente sempre trabalha com encontros temáticos.
Por exemplo, agora esse mês, que é agosto lilás, né, que está chegando, a gente faz atividades. Inclusive, a rede pública manda para o CRESAM solicitação por escrito, pedindo para a gente ir lá fazer alguma discussão sobre esse tema. A gente já fez várias vezes essas discussões, esses encontros. Inclusive, outubro verde é também um mês de prevenção de sífilis. A gente sempre faz, né, no EJA, à noite. No ensino médio, a gente já fez muitas vezes essas abordagens sobre a questão da prevenção, né, em IST-HIV, e implantamos vários dispensadores dentro da rede, dessa nossa rede de articulação local, né? Dentro dos CRAs, porque são grandes parceiros nossos também, né? Nós implantamos de verdade o dispensador, e fica lá. Na Escola Chile, que é aqui dentro do Complexo da Penha, o professor mesmo, há 2 semanas, o adjunto, que é diretor, passou aqui para pegar os preservativos e levou. Né? Então, ele falou, olha, já estava na última semana, que já ia entrar em recesso, ele falou, não, mas já vou levar essa semana a gente já vai trabalhar, e quando eles voltarem, eu já tenho esse material lá disponível. E os alunos pegam, acessam, o CRESAM vai lá e a gente faz essa discussão, inclusive com os alunos, os adolescentes aqui, né, orientando a questão da prevenção. Já até fizemos ação com os alunos da informática aqui na comunidade, né? E foi muito bom, porque eles se viram envolvidos nessa coisa da rede de prevenção, distribuindo os preservativos, e jovem fazendo esse trabalho é uma coisa muito rica, né? Porque eles brincam, eles mexem, tem aquela coisa do momento deles, né, da zoação. Então, as pessoas se sentem até mais à vontade, né, para receber esse material, os outros jovens, né, porque a ideia é que eles atinjam os pares, né. E aí, esse tema da violência contra a mulher, a gente tem também alguns relatos, né, das mulheres que acessaram o CRESAM, inclusive até a pedido da Clínica da Família, para essas orientações e participar das atividades. Porque a oficina de geração de renda, tinha algumas mulheres aqui que participam, elas também são oficinas terapêuticas, que a gente faz o Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio. E essas oficinas de geração de renda, elas se veem no momento da terapia, né? Tá ali, porque são mulheres que passam por muitas situações de violência, têm filhos assassinados pelo tráfico, a própria violência doméstica, né, contra a mulher, a questão mesmo do uso abusivo dos filhos em questão das drogas. E elas mesmas, né, já passaram por outras situações bem difíceis e complicadas, né, com relação às relações familiares, né, tudo isso. Então, essas atividades, elas precisam ser mantidas. É uma questão até de necessidade, né, de alternativa para a comunidade, né. E quando houve aqui aquela invasão e a fuga, né, que saíram por aqui por cima da mata para sair lá no Alemão, o que acontece? A gente tem momentos muito difíceis aqui, né? Então, essas situações todas, né, marcaram muito, né, a história da Vila Cruzeiro. Mas a gente tem a parte positiva, né? Então, eu até falei isso nas oficinas antirracistas aqui, com a Fiocruz, em parceria com o Movimento Negro também unificado, essa questão de saber o que de bom tem dentro da comunidade é importante, né? Por exemplo, a gente tem um ídolo aqui, que é o Adriano, o jogador de futebol, o imperador, uma pessoa daqui, né? E um lado positivo é porque ele está sempre aqui. E as crianças, quando você pergunta qual é o jogador que você gosta, que você aprecia e tal, aí eles falam que é o Adriano. É difícil eles não falarem que é ele. Em geral, eles falam que é o Adriano, porque o Adriano está sempre aqui, né? E até porque a família dele é daqui, né? Eu conheci o pai dele, a mãe eu conheço, eles moravam na minha rua. Então é isso. Então essas coisas importantes a gente precisa ressaltar, né? A questão do próprio baile, a gente tem grandes eventos aqui no Campo do Ordem, agora do lado da CUFA atual, e essas coisas assim
importantes que a gente vem vivenciando aqui. Você falou um pouquinho sobre as ações que você realizou, que o CREASAN ainda realiza, né? E aí queria saber de você, o que você identifica que mudou no território atualmente? Eu identifico como mudança o grau de interesse das pessoas quando tem, por exemplo, algo diferente acontecendo no CRESAM, pessoas de fora, né? A gente tem o interesse da comunidade e vir participar. As oficinas com a Fiocruz, por exemplo, foi uma delas. Essas oficinas de promotores de saúde antirracista, né? Foi uma delas. Assim, teve uma adesão muito boa. E assim, eu pude perceber, tanto é que uma das pessoas que estavam, quer dizer, aqui tinham, na verdade, 3 pessoas que participaram, na verdade, 4, dessas oficinas antirracistas aqui, de promotores de saúde, porque eu vejo assim, como resultado, a mudança de mentalidade, que as pessoas, a partir do momento que têm acesso às informações, às questões de saúde, aos temas atuais, né, às questões dos direitos humanos, tudo isso desperta interesse. Né? Até que os vizinhos aqui ao nosso lado, os homens, eles fazem esses comentários, né? Às vezes eu estou ali fazendo alguma coisa e quando tem algum tema que a gente bota ali um cartaz, alguma coisa que divulga, eles falam sobre aquilo que está ali colocado. Então isso é algo como um resultado de ter dentro da comunidade uma instituição como o CRESAM, que promove esse debate, ainda que informalmente, né? Nos botecos, dentro, né? Da comunidade, na rua, discutindo a questão política atual do nosso país. Isso tudo é fruto de quê? Né? A mídia está aí, a internet e tal, mas é importante, né, ter um espaço desse para conversa, porque isso suscita uma mudança de comportamento, né? Das pessoas saírem daquela lógica, porque mora na comunidade, é ignorante, não tem conhecimento. Isso daí, hoje em dia, já não é bem assim dessa forma. Né? Até porque a maioria das pessoas usam a internet. Né? E a gente tem dentro da comunidade a rede local, o Facebook da Vila Cruzeiro, tudo que acontece, até quando vai ter operação, parece que todo mundo já está sabendo, amanhã vai ter operação, não sei como, mas descobrem e botam lá. Né? Aí, às vezes, nem acontece, né? Porque começa todo mundo a falar que vai ter, e quando tem, por exemplo, o Pronasce Juventude, que é o projeto que veio para o Complexo da Penha, ao qual eu também participo, foi bem veiculado nas redes sociais dentro do Complexo da Penha, não apenas na Vila Cruzeiro, dentro do complexo, que são 6 comunidades, e mais 2 ocupações recentes aí. Então, a gente está com essa era da internet, que eu acho que é importante, e as redes sociais locais, elas funcionam muito para isso, né? A gente dispara, daqui a pouco várias pessoas já estão sabendo, e vem aqui pegar informação. O nosso curso de informática, por exemplo, é uma delas, né? Vira e mexe toda hora, tem gente ligando, tem gente batendo aqui no portão, como é que é o curso e tal. E a gente vai ampliando essa rede e as próprias pessoas vão, porque o boca a boca funciona muito. Né? Eles saem daqui, pegam a informação, vai lá fora e passa para outro, daqui a pouco vem outro, e assim vai. Né? Seja lá qual for a atividade, ainda mais sendo de interesse, eu acho que esses resultados eles são muito em prol, né, da comunidade ter esse fortalecimento, ter reconhecimento dos seus direitos, porque as pessoas já começam a falar disso, né? Principalmente dentro da rede de saúde, porque não é só o CRESAM fazendo isso aqui, vocês viram, tem outras pessoas, né, em vigilância, né, de saúde, e a questão da juventude, né, que é um desafio muito grande, né? Então, assim, a gente está sempre atento a isso tudo e esses resultados, né? Eu já tive a oportunidade de estar resolvendo coisas minhas, pessoais mesmo, na comunidade, e ter jovem que veio me abraçar, me cumprimentar, tia, quanto tempo e tal, eu estou trabalhando não sei aonde, aí fala onde está, que legal, parabéns, isso é importante.
é fruto de um resultado de um trabalho que foi feito aqui, né? Um trabalho de base, e a gente tem essas entradas assim muito respeitosas pelas equipes governamentais, o CRAS, né? Esses serviços públicos, né? Dentro da comunidade, respeitam e valorizam o trabalho do CRESAM, chamam a gente para participar, para fazer as atividades, né? Dentro do espaço de convivência. Então, esse é um reconhecimento também da rede pública, não só na educação, como eu falei, que a gente tem dispensadores na educação, como nos CRAs, que a gente tem dispensador também. E, por exemplo, o esquenta da pré-conferência da assistência social foi aqui no CRESAM, e encheu. O CRAS mobilizou, aqui a gente também mobilizou, e esse espaço aqui ficou cheio, a gente fez aqui o esquenta, né, da pré-conferência da assistência social, esse ano. E eu participo também, saindo sempre como delegada. Esse ano eu não fui, porque eu estou no Pronas, eu fiquei impossibilitada por questão de tempo, mas até 2 anos atrás eu sempre saía como delegada, né, para participar da conferência ativamente, né? Então essas coisas, né, fazem com que o trabalho seja fortalecido, as pessoas conheçam o trabalho, as pessoas possam vir e participar. A questão hoje que eu chamo a atenção, ainda mais nesse período pós-pandêmico, a questão da saúde mental. As pessoas ficaram muito afetadas porque foram muitas perdas, né? Consideráveis, né? Família. Aqui nessa rua mesmo, a gente teve várias pessoas que partiram por conta da Covid. E outra coisa que a gente tem feito também bastante é o Outubro Rosa, né? Que a gente vai, até porque é um tema central, né? do CRESAM, não só porque é mês de outubro, mas sim porque a gente fala o ano inteiro da prevenção, da importância, né? Da questão das atividades, ainda em casa mesmo, de alongamento. A clínica da família vem aqui conosco, trabalha junto conosco esse tema, essa questão da orientação, dessa parte de educação e saúde. Esse ano mesmo a gente já teve aqui, foi uma coisa muito bacana. E também temos a parceria com o Sesc de Ramos, né? Que a gente participa lá da rede comunitária de Ramos e do Sesc de Ramos. Então, esse apoio do Sesc também tem sido muito bom, que eles têm instrutores em várias áreas, inclusive na geração de renda, e sempre manda para cá e o material é doado. Então, assim, os resultados, eu vejo muito por aí, o interesse das despertar para ver outras iniciativas, outras comunidades fazendo outras coisas, né? A gente já fez aqui vários encontros, né, de empreendedorismo, mulheres de outras favelas que vêm para falar o que elas fizeram, o que deu certo, o que não deu certo, o que foi, né, assim, ruim, trocando essas experiências, né, com as que fazem bolo, que fazem a parte de alimentação. Então, é muito legal, muito bom essa troca, né, e essa valorização também da mulher, né, para que possa mudar essa coisa da mulher que só ganha Bolsa Família, fica ali, faz aquelas coisas dentro de casa, não tem muita perspectiva, e a gente quer justamente que elas pensem de uma outra forma, da valorização, né, autoestima, tudo isso. E a questão do psicológico, né, do emocional da mulher, né, que a gente também vê o quanto esse espaço interfere nisso, né? Valoriza essa questão de ouvir, de bater um papo, de conversar. É muito bom. Você falou sobre essas relações que o CRESAM construiu ao longo do tempo de atuação, os parceiros atuais, mas se a gente estiver falando de uma pessoa, eu, por exemplo, que quero me mobilizar dentro da comunidade, qual dica que você dá para essas pessoas que estão reconhecendo alguma coisa errada, como você reconheceu ali no início e construiu, participou do fórum? Qual é a dica que você tem para dar para elas? Primeiro, eu acho que deve partir do princípio que ninguém faz nada sozinho. Começando por aí, né? Então, essa pessoa ela precisa ir para os espaços onde estão acontecendo esses encontros, algum tipo de atividade que ela tem digamos, esse perfil, né? Eu gosto de dança, atividades culturais com jovens.
visita uma instituição que aqui tem, né, na comunidade, que tem trabalho com jovens, começa ali visitar, participar de alguma forma, e aí sim criar essas relações para que se possa, porque a gente tem várias redes acontecendo dentro do Complexo da Penha. Né? Então, por exemplo, a Frente Penha, que foi citado hoje aqui no nosso encontro, tem várias iniciativas, e ali tem pessoas que são grupos, não são instituições, né, efetivamente registradas, né? Não são pessoas jurídicas, mas pode trazer experiência, inclusive para aquele que já faz alguma coisa. Né? E as que não têm, começar a visitar esses grupos, participar, e dali se mobilizar de uma forma em que consiga agregar e trazer pessoas também para iniciar alguma atividade, né? Ter alguma iniciativa de acordo com o seu perfil, o seu grau de interesse, né? Porque percebeu algo, pode ser a questão ambiental, né? Pode ser a questão mesmo da saúde ou da educação. Hoje a gente tem um número grande de crianças reconhecidas, diagnosticadas como autistas, né? Isso em todo lugar, porque agora existe um trabalho de identificação maior e mais amplo, né? Porque isso já vem de longo, mas agora existe, né, esses diagnósticos já fechados, né? Então é importante esse grupo de mães, por exemplo, né, de mulheres que têm essas crianças especiais, se juntar, né? Nada como, né, começar a ver, inclusive já existe isso aí, né? Aqui já foi citado em reunião essa questão, porque nós trabalhamos vários temas. Ano passado a gente fez um encontro aqui muito bom sobre inclusão social e foi citada a questão desse público autista, né? E aí essas mães colocaram essa questão, tinha algumas aqui, né? E então essa questão da inclusão social, por exemplo, é um grande passo de discussão das pessoas que já são envolvidas nesse tema, né, devido ter uma criança autista ou algum membro da família, né, um sobrinho, um neto, né, para participar e se unir a esse grupo. Né? Eu acho que a questão é identificar onde estão esses grupos para se juntar e tentar fazer alguma coisa. Né? E isso daí, acho que assim, hoje, com o evento da internet, facilita muito. Né? A gente aqui até orienta, né, para buscar outros espaços também, porque a gente sabe que a rede pública, por si só, ela não dá conta disso. Então é importante. Por isso que surgiu, inclusive, esse tema aqui de inclusão, né? Devido a algumas questões que a gente identificou no atendimento, né? Que a gente, na ficha social, por conta das cestas básicas que são doadas, a gente faz esse registro durante o acolhimento. Né? Pensando numa linha de acontecimentos, a gente tem aí a Lei Maria da Penha, né, que foi instituída em 2006, a gente tem o reconhecimento da violência obstétrica, e você acompanhou todo esse processo, né, enquanto um centro de referência para a saúde da mulher. Entendendo isso, esses avanços, né, e os atrasos que também você lutou para que fossem avanços, quais são as suas expectativas para o futuro do seu território? Para o futuro, eu penso que, assim, que essas mulheres que já estão inseridas no CRESAM ao longo aí desses anos, elas possam também, de alguma forma, contribuir com a sua experiência e vivência do que elas conheceram aqui no CRESAM, né? Que elas possam multiplicar isso, necessariamente formando grupo, nada disso, mas no seu meio social, nas suas relações sociais, né? Tudo que elas vivenciam no CRESAM, nesses espaços, inclusive quando a gente sai para algum espaço de debate ou de fórum, que a gente convida principalmente as mais interessadas, que elas possam ser potenciais agentes multiplicadores, né? Para que possa tudo que elas conseguiram entender, tudo que elas conseguiram conhecer, elas possam multiplicar, que elas não guardem para elas. Né? A gente sempre fala isso aqui, que vocês estão vivenciando aqui
é para ser multiplicado, né? E a gente está aqui para fortalecer, orientar, para que essa cadeia de reprodução dessa, digamos, desse sistema que a gente, da metodologia, né, que a gente utiliza, né, que é o compartilhar, né, essas ideias e esse conhecimento, que possa ser multiplicado pelas pessoas que aqui estão participando, né? A minha expectativa é essa, né? Que fique um legado, né? Do Crezan, Tenho certeza que vai ficar. para que elas possam multiplicar, né? A Denilde não está mais no Crezan, mas tem alguém que era do Crezan que assumiu e está participando e está dando continuidade, a sequência, né? Para não parar. E até trazer coisas melhores do que enquanto eu estive, né? Aqui na gestão. É isso. Aí, só para fechar, é a última pergunta. Tem alguma experiência que marcou a sua trajetória enquanto liderança comunitária que você queira compartilhar com a gente? Pode ser mais de uma também. Eu acho que assim, a experiência é ter conseguido chegar até aqui através da participação, né, da militância, chegar onde o Crezan chegou, de ter um reconhecimento, né? Essas experiências elas vão muito em questão por eu ser moradora da comunidade, né? Nascida e criada, então vivenciando as dificuldades da comunidade, como mãe, como mulher, como filha, né? Como neta, eu acho que assim valeu a pena, né? Investir nesse trabalho, valeu a pena transmitir e compartilhar com as mulheres e com a comunidade, que a gente fez trabalho com homens também, na época que teve as obras aqui, que depois da ocupação, no período da implantação das UPPs, né? Então a gente fez muitos trabalhos com os homens também. Então eu acho que isso tudo são formas, né, de deixar ali uma semente plantada em que essa comunidade depois, lá na frente, vai ter registro disso, vai ter, né, esse histórico, né, importante, né, da nossa luta, das pessoas que aqui já participaram, que não estão mais, e pessoas que chegaram depois e que ainda estão. Então, é importante, né, a gente fortalecer isso de uma forma em que exista aí uma preparação para a continuidade, né? Que daqui a pouco eu também não vou ficar. Vai ter um tempo que eu vou ter que sair, né? Não vou ficar aqui. Isso daí a gente já vem discutindo em outros espaços a importância de outra pessoa assumir, né? O trabalho, para que a gente possa passar, né, a oportunidade para outra pessoa, né? Para que outras pessoas também tragam coisas novas, ideias novas para a comunidade de um modo geral, né? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só queria falar, né, da questão da minha luta como mãe solo, né? Que a minha filha hoje ela tem 25 anos, eu já tenho uma netinha que ontem completou 2 anos de idade. A minha família, né, que sempre apoiou o meu trabalho, esse envolvimento, né, na participação do movimento comunitário. Então, assim, algumas vezes até cobrança por eu estar fora do meio familiar e envolvida com questões da comunidade, né, em alguns lugares que não estava junto com a família, essas coisas. E a minha filha, que terminou agora, entregou o trabalho final, terminou a faculdade pela UFRJ. Isso foi uma coisa também que eu acho que foi todo um incentivo, e o tema dela foi um tema voltado para a questão da favela, né? Das favelas cariocas, dessas obras de urbanização. Eu fui assistir, até a pedido de um professor lá, porque ele quis saber como ela conseguiu as entrevistas. Aí ela falou que era através do Crezan e que eu era responsável. Aí ele pediu para eu ir, para assistir também. Arquitetura e urbanismo foi uma grande vitória, né? Porque é difícil, né? Devido a tantas entraves, mas conseguiu. Então, eu acho que isso aí, né, é super importante. E a minha trajetória no SUS, né? Na rede pública, em outro município, Itaboraí, como profissional, né? Assistente social que sou,
fazendo ali a minha contribuição, não só no ponto de vista profissional, de formação, mas também na questão, por ser uma mulher, né, negra e de área periférica, né, toda essa trajetória importante, né, para estar dentro do SUS, né, ali compartilhando e trabalhando em equipe. Então, isso foi uma coisa também que marcou muito assim, o meu histórico, de um modo geral, o meu trabalho em Itaboraí, né? E fazendo parte do grupo gestor municipal de saúde e prevenção nas escolas, né? Na época que eu atuei na AIDS, lá, né? No programa de AIDS. Então, não era só assistente social de NIDS, mas também uma profissional educadora em saúde. Queria pedir obrigado pelo seu Eu que tempo. agradeço a vocês.